até agora, a multiplicação de duas matrizes não é lá tão simples, não basta ficar multiplicando elemento correspondente com elemento correspondente, né? Então, vamos definir primeiro o que é a multiplicação de matriz. Então, a gente vai pegar uma matriz A de ordem M por N, uma matriz B de ordem N por P, e a gente diz que A vezes B é uma matriz C de ordem M por P, em que o elemento C e J é calculado multiplicando ordenadamente os elementos da linha I da matriz A para os elementos da coluna J da matriz B, e somando-se os produtos obtidos. Vamos falar então das notações, antes de ir para exemplo e entender o que está querendo dizer isso tudo ali. Então, C é A vezes B, e a gente tem que a matriz A é de ordem M por N, e a matriz B é de ordem N por P. E aí, a nossa matriz C é de ordem N por P. Reparem, então, que esse número tem que ser igual a esse para a matriz funcionar. E a matriz C, então, vai ter quantidade de linhas da matriz A e a quantidade de colunas da matriz B. Então, muito cuidado, quando for multiplicar duas matrizes, a gente só pode multiplicar matrizes, que o número de linhas de uma é igual ao número de colunas da outra. Então, muito cuidado, o número de colunas da matriz que a gente está multiplicando primeiro tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Vamos entender genericamente como que faz essa multiplicação. Aqui eu já escrevi quem que é a nossa matriz A e a nossa matriz B. Então, repara que A é de ordem M por N, tem N linhas, uma, duas, três, M, e N colunas, uma, duas, N colunas. A matriz B tem uma, duas, três, N linhas, então aqui a gente vai escrever N, e uma, duas, P colunas, então por P. Beleza, quem que vai ser A vezes B? Então, o que que a gente vai fazer? Vai pegar essa linha, multiplicar pelos elementos correspondentes dessa coluna e somar esses elementos. Então, vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Os elementos correspondentes multiplicam e somam com os elementos correspondentes do resto. Então, é A11 que multiplica B11 mais A12 que multiplica B21 mais, eu não vou pôr o terceiro, senão não vai caber tudo, mais A1N que multiplica BN1. Então, a gente pegou esse elemento, multiplicou por esse, somou com esse elemento multiplicado por esse, somou com o próximo elemento multiplicado por esse, somou com esse elemento multiplicado por esse. Então, a gente vai fazer tudo isso em todos os elementos. Esse elemento aqui é o elemento C11, se essa matriz é chamada de C11. Agora a gente vai fazer a mesma coisa encontrando o elemento C12. C12 é pegar essa primeira aqui de novo e multiplicar por essa. Então vai ser A11 que multiplica B12 mais A12 que multiplica B22 mais A1N que multiplica BN2. Beleza? Esse é o elemento C2. E aí a gente vai fazer isso até chegar na pésima coluna. Então a gente vai pegar a primeira linha inteira até chegar na pésima coluna. Então, três pontinhos e vamos colocar agora o elemento C1P. Quem que é o C1P? É A11 que multiplica B1P mais A12 que multiplica B2P mais três pontinhos mais A1N que multiplica BNP. Beleza, então esse é o elemento C1P. Agora a linha de baixo, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a segunda linha e multiplicar pela primeira coluna. Então fica A21 que multiplica B11 mais A22 que multiplica B21 mais três pontinhos A2N que multiplica BN1. Esse é o elemento C21. Próximo, a gente vai fazer a mesma coisa, pegar essa linha e multiplicar por essa coluna. Então fica A21
que multiplica B1, 2, mais A2, 2, que multiplica B2, 2, mais 3 pontinhos, mais A2N, que multiplica BN2. 3 pontinhos aqui, continua as colunas, a mesma coisa por último. A gente vai pegar essa segunda linha e multiplicar pela última coluna. Então, vai ficar A2, 1, que multiplica B1P, mais A2, 2, que multiplica B2P, mais 3 pontinhos, mais A2N, que multiplica BNP. E aí a gente tem que esse elemento aqui é o C2, 2, e esse último aqui é o C2P. E aí a gente continua, né, gente? Eu não vou fazer tudo, senão vai ficar gigantesco esse vídeo. E a gente vai continuar e vai ficar aqui. Então, na última linha, o que que a gente vai ter? Multiplicar essa linha pela primeira coluna. Então, é AM1 que multiplica B11 mais AM2 que multiplica B21 mais 3 pontinhos mais AMN que multiplica BN1. Então, esse elemento aqui vai ser o CM1. Então, o próximo é AM1 que multiplica B12 mais AM2 que multiplica B22 mais 3 pontinhos mais AMN que multiplica BN2. Então, continua e esse elemento aqui a gente tem que é o CM2. E por último, o último elemento vai ser AM1 que multiplica B1P mais AM2 que multiplica o elemento B2P mais 3 pontinhos mais AMN que multiplica o elemento BNP. Então, a gente tem que a nossa matriz A vezes B deu essa daqui. Então, esse último elemento aqui eu não escrevi, mas é o CMP. Mésima linha, Pésima coluna. Tá, mas vamos fazer exemplo, né? Tá vendo genericamente não adianta nada. É só para vocês entenderem como que multiplica. Para caso vocês tiverem qualquer tamanho de matriz, vocês saibam como que tem que multiplicar. Não só para exemplos específicos. Então, nosso primeiro exemplo aqui, a gente tem essas duas matrizes A e B. Primeiro, A tem ordem 2, duas linhas por duas colunas, e B tem duas linhas por uma coluna. Dá para multiplicar? Bom, esse número é igual a esse? Dá, então beleza. E a nossa matriz resultante AB vai ser de ordem o quê? 2, vai ser esse daqui, 2, por esse daqui, 1. Então, é 2 por 1. Então, vamos multiplicar essas duas. Vamos escrever as matrizes e multiplicar. Beleza, então tá, gente. Como que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela coluna. Então, a gente tem que 1 vezes 5 mais 0 vezes 2. Então, agora a gente tem que 5 vezes 5 mais menos 2 que multiplica 2. O que a gente fez foi isso aqui, né? E aí a gente conseguiu o seguinte: 5 mais 0 e embaixo 25 menos 24. Então, aqui a gente tem que deu 5 e 1. Então, a nossa matriz resultante é essa, 5, 1. Nosso próximo exemplo é uma matriz. A gente tem que ela tem 1, 2, 3 linhas por duas colunas. E essa outra aqui tem duas linhas por uma coluna. Nossa pergunta tem que ser, dá para multiplicar? Esses são iguais, então beleza. Então, a matriz restante AB vai ser de ordem 3 por 1. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai fazer essa linha por essa. Então, a gente vai ter que 0 vezes 2 mais 7 vezes 7. Agora, a gente vai fazer essa linha pela coluna ali. Então, é 1 vezes 2 mais 5 vezes 7. E por último, essa vezes essa. Então, é 3 vezes 2 mais 8 vezes 7. A gente tem aqui que dá 0 vezes 2, 0, mais 49. 7 vezes 7, mais. Embaixo é 1 vezes 2, então dá 2. Mais 5 vezes 7, que é 35.
e a de baixo é 6 mais 56. Então, nossa matriz restante foi 49, 35 mais 2 são os 37, e por último 56 mais 6, 72. Então, beleza. Próxima questão. Essas duas aqui. Então, dá para multiplicar? Bom, são duas matrizes quadradas de mesma ordem. As duas 2 por 2, dá para ver de cara. Então, pronto. Vamos só multiplicar agora. A vezes B vai ser. Então, primeira linha com primeira coluna. Então, fica menos 1 que multiplica 1, mais 5 que multiplica 0. Agora com a segunda coluna. A gente tem que vai ser menos 1 vezes 0, mais 5 vezes 5. Agora vamos fazer a linha de baixo, esse por esse. Então, é 4 vezes 1 mais 7 vezes 0. E esse por esse que é 4 vezes 0 mais 7 vezes 5. A gente tem que ficou menos 1 vezes 1 dá menos 1, 5 vezes 0 é 0, então menos 1 vezes 0, 0, 5 vezes 5, 25, então 25. Próximo, 4 vezes 1, 4, 7 vezes 0, 0. Então, 4. E por último, 4 vezes 0, 0, 7 vezes 5, 35. Então, a nossa matriz A vezes B vai ser essa aqui. Próximo exemplo. Nesse exemplo, de novo, a gente tem duas matrizes quadradas de mesma ordem. Então, a gente pode multiplicar. Agora, eu não vou reescrever as matrizes, porque senão vai ocupar um espaço não vai caber. Então, A vezes B vai ser quem? Esse que multiplica esse. Então, é 1 vezes 1 mais 5 vezes 3 mais 6 vezes 0. Agora, a gente pega a próxima coluna. 1 vezes 7 mais 5 vezes 1 mais 6 vezes 4. 6 vezes 4. E por último, a última coluna. Então, é 1 vezes raiz de 2, 1 vezes raiz de 2, mais 5 vezes 2, 5 vezes 2, mais 6 vezes 5, 6 vezes 5. Então, beleza. Então, a primeira linha já foi. Segunda linha, essa linha por essa. Então, é 0 vezes 1, mais 1 vezes 3, mais 2 vezes 0. Depois, a gente pega a segunda coluna. Então, é 0 vezes 7, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 4. 2 vezes 4. E aí, agora, a terceira coluna. Então, é 0 vezes raiz de 2, 0 vezes raiz de 2, mais 1 vezes 2, 1 vezes 2, mais 2 vezes 5, 2 vezes 5. Então, segunda linha já foi. Próximo, terceira linha. Então, essa com essa, 0 vezes 1, mais 3 vezes 3, mais 1 vezes 0. Próximo, 0 vezes 7, mais 3 vezes 1, mais 1 vezes 4. E o próximo, a gente tem que é 0 vezes raiz de 2, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, mais 1 vezes 5, 1 vezes 5. Então, a gente tem que a nossa matriz AB deu. Então, vamos primeiro escrever esse elemento. 1 vezes 1, mais 5 vezes 3, 15, mais 0. Então, 16. Agora, esse daqui, 7 vezes 1, 7, 5 vezes 1, 5, e 6 vezes 4, 24. Somando tudo dá 36. Próxima linha, raiz de 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, 5 vezes 2, 10, mais 6 vezes 5, 35. Então, somando tudo, a gente vai ter 40 mais raiz de 2. Agora aqui embaixo, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 3, 3, 2 vezes 0, 0. Então, 3. Elemento do meio aqui, 0 vezes 7, 0, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 4, 8. Então, 9. Por último, 0 vezes raiz de 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Então, 12. Então, próximo elemento, 0 vezes 1, 0. 3 vezes 3, 9. 1 vezes 0, 0. Então, 9. Próximo, 0 vezes 7 é 0, mais 3 vezes 1, 3, mais 1 vezes 4, 4. 7. Por último, 0 vezes raiz de 2, 0. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 5, 5. Então, 11. Então, nossa matriz A vezes B deu essa daqui. Claro, 3 por 3. São duas matrizes quadradas, resultados têm que ser quadrados de mesma ordem. Agora, esse próximo exemplo, a gente pegou a mesma matriz A anterior e vamos multiplicar pela identidade de ordem 3. Então, vamos lá. A vezes B. Então, é essa linha por essa. Então, fica 1 vezes 1, 1, 5 vezes 0, 0, 6 vezes 0. Próximo, então, é essa linha com a segunda coluna. Então, é 1 vezes 0, 5 vezes 1 e 6 vezes 0. Somar tudo. Agora, primeira linha com a última coluna.
Então, o próximo a gente tem 1 vezes 0, mais 5 vezes 0 e 6 vezes 1. Linha de baixo, então, 0 vezes 1, 0, 1 vezes 0, 0, 2 vezes 0. Agora, com a segunda coluna, então, é 0 vezes 0, mais 1 vezes 1, mais 2 vezes 0. E, por último, a terceira coluna, a gente tem 0 vezes 0, mais 1 vezes 0, mais 2 vezes 1. E agora, a última linha que a gente vai fazer a multiplicação, essa linha por essa coluna. Então, é 0 vezes 1, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 0. Agora com a segunda coluna, 0 vezes 0, mais 3 vezes 1, mais 1 vezes 0. E por último, a última coluna, a gente tem que é 0 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 1 vezes 1. Então, A vezes B é quem? Então tá, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. Então, 1. Do lado, 1 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 6 vezes 0, 0. Então, 5. Próximo elemento. 1 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. Embaixo agora, 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Então, 0. Agora do meio, 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 0, 0. Então, deu 1. Agora o elemento da segunda linha e terceira coluna. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, 2. Agora o elemento da terceira linha e primeira coluna. 0 vezes 1, 0. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Então, 0. Agora a terceira linha e segunda coluna. 0 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 0, 0. Então, 3. E o último elemento é 0 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. Então, deu essa matriz aqui 1. Aí o nosso B não é B, né? É identidade. Eu pus B aqui. E o que que a gente chegou, gente? A gente chegou exatamente no que a matriz A é. A matriz A é 1, 5, 6, 0, 1, 2, 0, 3, 1. Então a gente chegou na matriz A. Como as duas matrizes são quadradas e de mesma ordem, a gente pode multiplicar pelos dois lados. Então depois vocês verifiquem que I vezes A também é A. Então a identidade aqui nada mais é do que o elemento neutro da multiplicação de duas matrizes. Depois vocês façam I vezes A para conferir que realmente dá A aí. E por último, a gente vai pegar as matrizes A e B, de novo iguais ao exemplo sem ser o anterior ou o outro. E aí, como as duas são quadradas de mesma ordem, ao invés de fazer A vezes B, eu vou fazer B vezes A aqui agora. Então, B vezes A. Tá, vamos lá. Então, essa linha por essa coluna. 1 vezes 1 mais 7 vezes 0 mais raiz de 2 vezes 0. Agora, a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 5 mais 7 vezes 1 mais raiz de 2 vezes 3. Que eu escrevi o contrário, porque senão pode ficar bagunçado pensar que é raiz de 23. Próximo a gente tem que é com essa coluna. Então, é 1 vezes 6 mais 7 vezes 2 mais raiz de 2 vezes 1. Então, é 1 vezes raiz de 2. Agora, vamos pegar a segunda linha com a primeira coluna. 3 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 2 vezes 0. Agora a segunda coluna. Então, é 3 vezes 5 mais 1 vezes 1 mais 2 vezes 3. E por último, 3 vezes 6 mais 1 vezes 2 mais 2 vezes 1. Então, beleza. Agora, por último, a terceira linha com a primeira coluna. Então, é 0 vezes 1 mais 4 vezes 0 mais 5 vezes 0. Próximo, 0 vezes 5, 0 vezes 5 mais 4 vezes 1 mais 5 vezes 3. E a última coluna é 0 vezes 6 mais 4 vezes 2 mais 5 vezes 1. Então, a nossa resposta de B vezes A ficou o quê? Ficou 12 mais 3 raiz de 2. 1 vezes 6, 6 mais 14 mais raiz de 2. Então, 20 mais raiz de 2. Agora lá embaixo, 3. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. 22. Próximo, 3 vezes 6, 18. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, deu 22 também. De baixo, 0 vezes 1, 4 vezes 0, 5 vezes 0, então 0. 0 vezes 5, 0. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 3, 15, então 19. E o último ali é 0 vezes 6, 0. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. Então, deu 13. Então, no fim das contas, B vezes A deu
essa matriz. Agora, se vocês voltarem lá atrás, vocês vão ver que a matriz A vezes B é exatamente essa aqui. Então, a gente vê que B vezes A não tem nada a ver com A vezes B. Pode ocorrer das duas matrizes serem comutativas? Sim, pode. Mas normalmente A vezes B é diferente de B vezes A. É muito importante vocês lembrarem que matriz não comuta, tá, gente? Então, A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Aqui está um exemplo que não é igual. Então, aqui temos algumas propriedades. Então, a gente vai considerar três matrizes que podem ser multiplicadas. Então, a gente tem as seguintes propriedades. A vezes B vezes C é a mesma coisa de A e B vezes C primeiro. Isso é associatividade, né, gente? Então, o segundo é A mais B que multiplica C. Então, a gente tem que vai dar AC mais BC. Então, isso aqui é a distributividade direta em relação à soma de matriz. Letra C tem um erro, isso aqui está errado. A gente tem que C que multiplica A mais B é igual a C que multiplica A mais C que multiplica B. Distributividade agora à esquerda em relação à soma de matriz. Então, por último, a gente tem A vezes identidade vezes A, que é igual a A, que a gente já comentou ali atrás, para qualquer A que seja, né? Para qualquer matriz quadrada, a gente tem isso. Notem que a identidade é como se fosse o 1 lá na multiplicação. Quando a gente pega um número e multiplica por 1, a gente tem que dar o próprio número. Aqui a identidade é exatamente é um elemento neutro da multiplicação de matriz. E por último, se a gente pega a matriz A de ordem m por n e B de ordem n por p, a gente tem que A vezes B transposto é a mesma coisa que B transposto A transposto, ou seja, eles mudam de lugar aqui na hora de transpor. O que vocês não podem esquecer é que A vezes B normalmente é diferente de B vezes A. Pode ser igual? Pode, mas é mais difícil, tá? Então, por esse vídeo é isso, até mais.